Aqui. Boa tarde, igreja. Graça e paz. Olha para quem está do teu lado e diz: eu te amo, meu irmão. Tá. Olha para o outro lado agora e diz: meu irmão, também te amo. Amém. Você pode sentar. Grupo Louvor top, muito bom. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente se reúne aqui para dançar novamente, cantar na presença do Senhor. Quem ama que é Jesus Cristo? Alguns. Quem ama Jesus Cristo? Eu também amo a Jesus, também amo vocês. Quero externar meu agradecimento ao Senhor Jesus, o Deus da glória, aquele que há de vir, aquele que está conosco, e agradecer a liderança da igreja, pastor Márcio. Alguém conhece o pastor Márcio aqui? A reverenda Cris, por ter me dado essa oportunidade de ministrar, de celebrar aqui o nome do Senhor diante da sua igreja. Então, muito obrigado, externo meu agradecimento ao Senhor. Nós temos uma pregação, tenho convicção, certo, dentro daquele tempo ali, uma palavra de Deus vai mudar nossas vidas, vai impactar. Então nós não estamos com pressa, temos só que cumprir aquilo que foi estabelecido, sem nenhum constrangimento, mas avançando naquilo que Deus tem para nossas vidas. Alguém deve estar assistindo, certamente, você que está aqui, e alguém que está nos assistindo, se tiver desviado, se tiver fora dos propósitos de Deus, Deus vai falar algo a você. Estou olhando para essa câmera aí. Deus vai falar algo para você, onde você vai compreender que a responsabilidade da eternidade já não é com Deus, é com você, assim como também da igreja, porque a Bíblia diz: aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Ou seja, nós estamos trazendo uma mensagem madura, uma mensagem de entendimento, uma mensagem de fortalecimento, para acontecer o que acontecer, a gente venha jamais nos desviar desse propósito. Ou seja, Jesus Cristo, aquele que começou a boa obra, aquele que está firme conosco, aquele que disse na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, aquele que prometeu dizendo que eu não vou abandonar jamais, em hipótese alguma. Esse mesmo Jesus Cristo está aqui conosco, para que nunca, nenhuma hipótese, é o que Deus colocou no meu coração. Deu até um tema, está aqui, divina salvação, é o tema da mensagem, divina salvação, para que a gente compreenda como a divindade, como foi um preço tão valioso, que Deus separou para mim e para você, não só para a gente, mas para todas aí. Mas à medida que vem passando, muitas pessoas se convertem, muitas pessoas são batizadas nas águas, muitas são batizadas no poder do Espírito, muitas congregam, muitos participam, muitas vezes até tornam-se pastores, muitos são evangelistas, diáconos, mas muitos estão se desviando da fé, muitos estão saindo do propósito. Alguém já deve estar pensando: isso é verdade, eu conheço um, frequentou até aqui, frequentou tal igreja, hoje nem frequenta mais. Só para você ter uma ideia, eu tenho 20 anos como evangélico. Desses 20 anos que eu estou numa carreira ininterrupta, 20 anos, graças a Deus, ininterrupta a minha carreira. Mas quem pregou para mim hoje não está no evangelho, sério. Quem pregou para mim um dia, que me mostrou esse Jesus, que orou por mim para eu me converter, me deu direção para eu me converter, não está no evangelho. Poderia dizer mais coisas, pode ser até que no decorrer da pregação a gente começa a falar isso aí. Então, pessoas que um dia pregaram para mim, pessoas que um dia estavam do meu lado, até ministerialmente, hoje não estão mais no nosso meio, saíram da terra, não continuam na terra, só está desviado. E nós estamos trazendo um tema chamado divina salvação, para a igreja, para que a gente seja consolidado, nos fortalecer, para que essa palavra nos fortaleça, venha a ser enraizada nos nossos corações, para que aconteça o que aconteça, para que jamais venhamos a desviar dessas verdades, em hipótese alguma, porque a Bíblia vai dizer que nos últimos dias, está lá escrito no capítulo 4, verso 1 de 1 Timóteo, o Espírito Santo, o Espírito avisa expressamente que nos últimos dias, esses dias que eu e você está vivendo, muitos apostatarão da fé, por darem ouvido à doutrina de demônio e espíritos enganadores. Está lá escrito, 1 Timóteo 4, 1. Capítulo 24, verso 12,
do livro de Mateus, diz as Escrituras, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Está lá escrito, não foi eu que escrevi, não. Então, Deus vai trazer um fortalecimento diante das circunstâncias que estão havendo nesse mundo, nessa situação, diante da própria igreja, diante dos problemas, das adversidades, para que eu e você fique firme no Senhor. É uma palavra evangelística e profética. Fique firme no Senhor. Foi para isso que Deus me trouxe aqui nessa tarde. E eu vou entregar aquilo que papai mandou. Não vou levar para casa. Para começar, abra logo aí no capítulo de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 e versos 10. Vamos ver na área. 2 Tessalonicenses. Vamos aqui tomar logo uma aguinha. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 e verso 10. Já está aqui? Opa, ora. Eu vou ler daqui, fica melhor, porque lê todo mundo. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinal e prodígio da mentira, ou de mentira. Pula um pouquinho o outro versículo, o verso 10. E com todo engano de injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Você está entendendo aí, já nesse segundo tópico aí, na parte B do versículo 10, porque não acolheram o amor da verdade para serem o quê? Salvos. Muitos vão para o inferno, lamentavelmente, não é Deus. Muitos vão perecer, não foi Deus, não foi o irmão que está do teu lado, não foi o pastor da igreja, não foi a instituição, não foi a circunstância, é porque não acolheram o amor da verdade. Mas deixa eu explicar algo a você, para que a gente compreenda, porque eu sei que vocês são pessoas inteligentes, estudantes, para que depois não pensar que a gente tirou um contexto. A gente precisa entender o verso 9, diz assim, ora, com o aparecimento do iníquo, esse iníquo é o anticristo. Aí você se prepara, o iníquo ainda nem apareceu, pode ser até que ele já esteja vivendo, mas ele não apareceu ainda. Aí diz assim, com o aparecimento do iníquo, segundo a eficácia de Satanás, com poder, com todo poder, com sinais e prodígios de mentira. Aí diz que vai operar, e diz agora, é o próximo versículo, né? Com todo o quê? Engano de injustiça aos que perecem. A gente acabou de ler isso aí. Sabemos que esse texto é escatológico, está falando da vinda do anticristo, está falando que um dia ele virá, e que essas coisas acontecerão. Mas eu tenho base bíblica, eu tenho um teor bíblico para falar, trazer isso para essa contextualização agora, neste momento, para mim e para você. Eu tenho esse contexto bíblico, e vou citar, já citei inclusive o próprio capítulo 4 de 1 Timóteo, o verso 1, quando diz o Espírito expressamente avisa, informa que muitos apostatarão da fé por dar ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio. O livro de João, primeira carta, capítulo 4, pastor Márcio, seja bem-vindo, boa tarde. O primeiro livro de João, primeira carta de João 4, verso 18, diz assim, estamos contextualizando, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 e verso 10. Aí diz assim, todo aquele que não confessa Jesus, esse não procede de Deus. Pelo contrário, eles já têm ouvido falar o quê? Que o Espírito, ou seja, do anticristo, já está no nosso meio, desde aquela época. Ou seja, a manifestação do anticristo não houve, porque a gente já sabe por que não houve, porque a igreja se encontra aqui. Esse é outro texto, depois você conversa melhor com o Marco Aurélio, ele compreende melhor, ele entende melhor do que eu. Então o anticristo, ele não se manifestou por essa razão, mas o Espírito, que não procede de Deus, que é contra Cristo, está no nosso meio há muito tempo, já está há bom tempo,
que já está no nosso meio. Então, quando eu trago essa parte escatológica, que diz com todo espírito de engano, de injustiça para os que perecem, aí ele dá a resposta: porque não acolheram o amor da verdade, ou a verdade do amor, para serem salvos. Quando a gente vai para aquele texto de Mateus, que também é parte escatológica, falando do final dos tempos, Mateus 24, falei do 12, nós falamos já no final, na parte de uma parábola das 10 virgens, e sabemos que as 10 virgens não é a igreja, sabemos que é Israel, mas eu contextualizo no versos 44, e serve para mim e para você, vai entender? Porque a Bíblia diz, capítulo 24, versos 44, e diz assim que nós aqui devemos ficar apercebidos, porque quando nós não cuidarmos, virá o Filho do Homem. Ou seja, isso é para toda a igreja, ficai, portanto, apercebido, numa linguagem popular, não dê bobeira, fique ligado, meu irmão, porque quando tu descuidar, está escrito, ó, na hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Isso é para toda a igreja, esse contexto. Então, quando eu volto lá para o livro de 2 Tessalonicenses, que é um texto escatológico, mas serve para hoje, serve para mim e para você para hoje. Então, nós devemos ter cuidado, porque Satanás continua operando no nosso meio, sim, continua operando com todo o poder, com sinais, com o prodígio de mentira. Para quê? Para roubar a nossa fé, para destruir ou matar nossos sonhos, para destruir nossos ministérios, aquilo que Deus preparou para mim e Deus preparou para você, para fazer esse tipo de coisa. E cabe à igreja, cabe às pessoas ficar mais firmes, confirmando o autor e consumador da nossa fé. Quem é esse autor e consumador? Nosso Senhor Jesus Cristo. Não olhando para a direita, nem olhando para a esquerda, mas firme, constante no Senhor. É uma palavra que você pode dizer: será que é para mim? É para você mesmo, é para toda a igreja. Eu vi pessoas dançarem, que não é pecado. Eu vi pessoas pularem, eu vi pessoas testemunharem a grandeza de Deus, eu vi pessoas receberem milagres extraordinários, financeiros, cura, e hoje não estão mais na fé. Por que não estão na fé? É por causa do teu irmão que está aqui do lado? É por causa do pastor? É por causa da igreja? O texto foi bem claro, porque não acolheram o amor da verdade, porque eles não acolheram para serem salvos. Então, aconteça o que acontecer, fique firme nas verdades, eu vou citar mais alguns versículos, e vamos dar continuidade, lá no livro de Hebreus 2:1 diz: apegamos as verdades, chegamos a mais verdade, para que delas jamais venham nos desviar. Quando chegamos no capítulo 10, o versos 23, verso 24, verso 25, depois eu vou pular para 35, 36, 37, 38, mas quando chega no versos 23, a Bíblia diz comigo e com você: guardando firme, o quê? Guardando firme a confissão da esperança, Jesus Cristo, guardando firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque aquele que prometeu é fiel a cumprir. Agora olha o próximo versículo, 24, consideramos, todos nós, está no plural, coletivo, o verbo aqui é a igreja, consideramos nós, nos, a estimularmos, a exortar, a trazer para perto, a estimularmos ao amor e a boas obras. Está falando de quê? Da igreja, o verso 24, e daqui a pouco vou continuar, voltar a falar sobre 24, consideramos-nos a estimularmos ao amor e a obra. Está falando da igreja. O verso 25 você conhece, tem falado aqui constantemente: não deixar de congregar, como é costume de alguns. Olha aí, está falando que a igreja, isso em um momento está falando com pessoas do mundo. O mundo de fato não vem aqui, visita às vezes, e quando se converte passa mais 6 meses para vir aqui. Quando eu falo aqui é qualquer igreja,
Aí a Bíblia diz, agora o 25, não deixai de congregar como é costume de alguns. Estava conversando com um pastor essa semana, a gente batendo um papo legal. Ele disse, rapaz, tem pessoas que desde a pandemia, que não voltaram para a igreja ainda. A pandemia terminou em final de 2021. Estamos em 2024, mais de 2 anos, e não voltaram ainda. E a Bíblia diz, não deixai de congregar como é costume de alguns. Antes, você e eu, faça a demonstração, chame para perto, pegue para junto, chame ele para cá, de volta, cara, está voltando o Senhor Jesus, porque o dia do Senhor está próximo, está lá escrito. Não abandoneis a vossa confiança, é o 35, não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem grande galardão, tem efeito, tem necessidade de perseverança, porque fazendo a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa. Tem que haver uma perseverança, a sua carreira tem que ser perseverante, a sua carreira precisa ser perseverante. Ora, aquele que vem, virá, e não tardará, está falando de quem? De Jesus Cristo. Todavia o meu justo viverá da fé. Mas se ele retroceder, se esta pessoa que escutou tudo isso retroceder, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele, mas nós, porém, não somos dos que retrocedem, porque os que retrocedem para a perdição. Olha aí, olha o que está escrito aí atrás. Aí a Bíblia diz, todavia nós somos da fé para a conservação da nossa alma. Depende de mim, de você, depende de você que está ouvindo. Agora, lembra que eu falei o 24, que onde foi Deus tratou muito comigo esses dias sobre o 24? Consideremos-nos uns aos outros, a estimularmos ao amor e a boas obras. Consideremos-nos uns aos outros, eu e você, corpo de Cristo. Consideremos-nos uns aos outros. E se não houver consideração? E se houver desprezo? E se houver algo que não é satisfatório à tua vida, à tua alma? Observa bem. Certa feita aqui nessa igreja, Moisés, não está aqui agora, pastor Moisés, pregou divinamente, legal, bom demais. Recordo bem, recordo até os versículos. Efésios 4, verso 1, verso 2, verso 3, versos 11, verso 12, verso 13, verso 14, verso 15, verso 16. Ele pregou tudo isso aí. Pregou cada um desses versículos aqui, falando dessa firmeza, falando da necessidade da igreja estar fortalecida. Está aí gravado. Aí o verso 1 de Efésios 4, diz eu, Paulo, prisioneiro do Senhor. Aí diz para ele assim, rogo-vos, eu, Paulo, prisioneiro do Senhor, rogo a você, igreja, que andeis de modo digno na vocação que foste chamado. Verso 1, está aí, rogo-vos, eu, prisioneiro do Senhor, que todos vós, não está falando comigo e com vocês, que ande digno na vocação que vocês têm sido chamados. Está falando comigo também. A palavra, vê o próximo versículo. A palavra do Senhor diz que nós devemos estar cada vez mais firmes no Senhor, andar nos seus princípios, andar na sua vocação que Ele tem chamado. Aí Ele diz, como é que a gente deve andar? Como é que nós devemos andar? Com toda humildade. É um caráter cristão, por isso que diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus disse isso. Aí diz, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos aos outros em amor. Suportar isso aqui, dando suporte aqui a esse microfone, dando suporte. O suportar não é porque o irmão é chato, não. Eu confesso a você, na minha ignorância, eu pensei que é porque o irmão era chato, a irmã era chata, e eu tinha que suportar aquele irmão e aquela irmã. Nós temos que amar, amém? Porque eu sei que nessa igreja não tem nenhum irmão chato, nenhuma irmã chata, mas eu pensava que era isso, suporta aquele irmão chato, aquele irmão, aquela irmã chata, a gente tem que suportar. Não, a palavra de suportar não é essa. A palavra suportar é você fortalecer as pessoas, dar suporte ministerial,
em áreas que esteja sensível. A igreja, uns aos outros, compartilhando, suportando cada um. Aí a Bíblia diz, continua o texto, né? Suportando cada um. Aí a Bíblia diz, aperfeiçoando, ou seja, nos esforçando, é o próximo versículo, esforçando diligentemente. Nós precisamos nos esforçar, é para a igreja, é para mim, é para você, nos esforçando diligentemente, ao quê? À paz, ao vínculo da paz, que é o Senhor. Nós precisamos nos esforçar para manter o vínculo da paz, ou seja, esforçando-nos, nós precisamos nos esforçar para preservar, saiu agora a palavra, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Obrigado, Espírito Santo, por ter feito lembrar. Quando ele chega no 11, o próprio Jesus diz, ele concedeu, ele deu, uns, não foi todos, para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para ser o popstar da igreja, não, para ser o destaque nacional e internacional, não, com vista ao aperfeiçoamento, meu e seu, dos santos, para o bom serviço, aonde? Na igreja, e para o bom desempenho do corpo de Cristo, até que venhamos a chegar à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, e a perfeita varonilidade, a estatura da medida de Cristo Jesus. Isso é para mim e para você, para que eu e você não seja como meninos, agitados, levados por todo o vento de doutrina, e pelas astúcias e artimanha dos homens, que nos levam ao erro, que nos levam a essa situação. Então, quando Deus estabeleceu a igreja os dons, é para o desempenho, é para o serviço e fortalecimento. Então, honre os 5 dons ministeriais, porque é benefício para mim e para você. Honre esses dons que estão fluindo na igreja, recebendo, honre para que a gente venha receber e nos fortalecer, que é para o desempenho, até que chegamos à unidade da fé, está lá escrito. Seguindo a verdade, é o próximo versículo, seguindo a verdade e amor, naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, onde todo o corpo, bem ajustado, com todo auxílio das juntas, com todo auxílio, segundo a justa cooperação de cada um. Agora olha para cá e presta atenção. Lembra do verso 24, de Hebreus 10, 24, que eu falei nesse instante? Consideremos-nos, nós, consideramos uns aos outros, a estimular ao amor e a boas obras. Lembra que eu falei muito isso aí? Eu citei tudo isso aí do livro de Efésios, que faz parte da igreja, que faz parte do nosso contexto, que faz parte para a minha vida e passou para ficarmos firmes, para não ficarmos agitados, para não ficarmos meninos, levados por todo o vento de doutrina, levados pelas artimanhas dos homens que induzem ao erro. Agora escute e leva para casa isso. Se o irmão não te considera, e eu não estou falando de uma igreja local, pode ser, estou falando do corpo de Cristo, pode ser de um parente teu que é de outra denominação. Se o irmão não te considera, se o irmão te despreza, se o irmão até pisou na bola contigo, se o irmão até te abandonou, se o irmão até lançou uma palavra para você e te machucou, se o irmão te ignora, se o irmão não te valoriza, se o irmão ou a irmã te despreza e nem fala contigo, fica com o Senhor. Aconteça o que acontecer, meu irmão, não terá desculpa. Aconteça, consideramos uns outros. Se ele não considera, se ela não considera, o Senhor te considera. Fica no Senhor, fica formado naquele que te chamou. Não pode olhar para a direita nem para a esquerda. Quantas atribuições negativas viemos nesse tempo? Eu falei que eu tenho 20 anos de evangelho, e eu tenho certeza que se eu dar o microfone, você vai falar algo também.
tivemos decepções, e a decepção foi com pessoas. Tivemos decepções com pessoas, tivemos decepções, tivemos angústia, tivemos dor no nosso coração. Mas aonde eu estou, meu querido? Aonde você está agora nessa tarde? Você não está um pagodão do mundo, você não está indo de ladeira abaixo, você está aqui. E você que está escutando, é para você também, meu irmão. Você que está me escutando aí, receba essa palavra e vem te embora para agora de 7h30 tem outro culto. Vem te embora para cá. Aproveita, você está desviado, vem para cá e te reconverte aqui. Ou te converte aí mesmo. Te ajoelha aí, te pede perdão. Agora, chegar e acusar Deus, acusar a igreja diante dele, não vai colar não, viu? Senhor, tu sabe, aquele irmão não falava comigo, pisou no meu calo, pisou em mim, não foi só no meu calo, pisou em mim por completo, me machucou. A Bíblia diz assim, preste atenção, capítulo 8, do verso 28 em diante, do livro de Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui alguém ama a Deus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Isso aí. Olha o próximo. Dantes, outrora, aquele que o chamou, o predestinou, está falando de Jesus Cristo, o predestinou a ser a imagem do seu Filho, está falando de Jesus, a fim que ele seja o primogênito dentre tantos. Ao que o predestinou, a esse o chamou. Aos que o chamou, a esse justificou. E os que justificou, a esse glorificou. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por mim e por você, quem será contra nós, meu irmão? Quem será contra mim e contra você? Ame só as pessoas. Ame só aquele que te feriu. Ame só aquele que te machucou. Quem será contra nós, meu irmão? Aí a Bíblia diz, porque Deus não poupou, é o continuado do versículo, não poupou o seu único filho, antes nos entregou graciosamente, porventura não dará todas essas coisas? Quem tentará alguma coisa contra os eleitos de Deus? É Deus que justifica. Chamaram você de ladrão? Chamaram você de quê, meu irmão? A Bíblia diz que é Deus que justifica. Eu vi casos aí de pessoas chegarem na internet e acusarem, inclusive pastores, não é o daqui, graças a Deus. Mas se acusasse, tem um Deus que justifica, um advogado. Sabe o que o pastor fez? Nada. Não foi lá brigar e reportar, não. Sabe por quê? Porque tem um Deus que justifica. E depois o caba teve que ir lá pedir perdão. Quem tentará alguma coisa contra os eleitos de Deus? Tem algum eleito de Deus aqui? Se é Deus que justifica, quem te condenará? É Cristo Jesus, que ele morreu, antes ressuscitou, está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, como está escrito? Somos entregues à morte todo dia, reputados como ovelha muda ou matadouro. Mas, sobre todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo que nem a morte e nem a vida, nem anjo, nem principado, nem as coisas do presente e nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá nos separar, que está, não tem desculpa, meu irmão, não tem desculpa, isso é para mim também. Papai, eu desviar, for para o inferno, não vai ter desculpa não. Pega lá, não, Deus, eu sabe, né? Sei não, meu filho, sei que está escrito aqui. E o que escrito é para a gente perseverar. Lembra que eu falei? Tendo efeito e necessidade de perseverança. Temos que estar perseverando, mesmo firme, mesmo diante de situações contrárias, mesmo de situações adversas contra mim e contra você. Mesmas situações, nada nos separará do amor de Cristo. Ou seja, não vai ter desculpa. Muitas vezes, a gente encontra pessoas aí fora animadas e a pessoa chega lá, a pessoa está desviada do Evangelho. E a pessoa conta os fatos. Eu soube de um caso, acho que eu já contei aqui. O camarada até hoje não se firmou na igreja, porque não teve acesso ao banheiro masculino, era um homem, não teve acesso ao banheiro masculino. Uma grande igreja, terminou o culto meio-dia, a diaconisa foi lá, limpou os banheiros, deixou tudo limpinho para o próximo culto. O irmão estava apertado,
Chegou lá e disse, quando foi entrar, disse, epa, ninguém usa mais esse banheiro não, só no culto das 14 horas. Irmã, eu estou apertado, deixa eu ir nesse banheiro aí, minha irmã. Senão vai, né? Está tudo limpinho, está cheio, dá para o cabo almoçar aqui dentro. Não vai não. É assim, eu não der, vai diaconizar arrojado. Isso não vai não. Não vai de jeito nenhum. Tracou lá o cabo, disse, eu também não piso nessa igreja, nunca mais. E nunca mais pisou nem nessa, e nem nenhuma. Tem até convidado para vir para cá, isso aqui tem banheiro, viu? E está aberto, viu? Sério, cara, rapaz, tu vai deixar o evangelho por causa do banheiro, meu irmão? Coisas banais. Eu poderia citar tantas coisas, você também. Coisas banais. Coisas sem critério, meu irmão, para se abandonar a igreja. Coisas sem critério, gente. É coisa escandalosa, eu falei um extremo. E tenhamos esse entendimento, essa compreensão, para ficar firme no Senhor, ficar firme na sua vontade. Nos apegamos à verdade, para dela jamais vemos nos desviar, nos esforçamos, sejamos firmes no Senhor, sejamos firmes, não abandone a vossa confiança, fique firme no Senhor, andar segundo o seu propósito, e saiba de uma coisa, lembra que eu falei o primeiro versículo? Está lembrado do primeiro versículo? O primeiro versículo, capítulo 2, verso 9, diz que Satanás, segundo a eficácia do seu poder, continua atuando para tentar te roubar, para tentar te manifestar e tirar você do foco. Será que todas aquelas pessoas que se converteram de janeiro para cá, será que estão todos aqui na igreja? Quantos chegaram aqui chorando, se derramando em lágrimas, abraçando, que é a obrigação da igreja, ligando na segunda-feira, falando? Quantos deles estão aqui hoje? A Bíblia diz que o semeador sai a lançar a semente, logo vem as aves do céu, que é o ladrão, para roubar a semente. Não demora muito. Quantos se converteram aqui nesse tempo de nascimento, de 6 anos para cá, e não estão mais aqui, igreja? Talvez seja um parente seu, talvez seja alguém da tua casa que se converteu, você pulou, rendeu graças, você pulou e a pessoa não está mais aqui. Não é propósito de Deus, não é desejo de Deus que levar essa pessoa para o inferno. Não é propósito do Senhor. A parte da igreja é orar, confiar, crer, interceder, para que essa pessoa não vá para o inferno. Se for para que abra os olhos do entendimento, para que compreenda através dos olhos do entendimento a real glória do Senhor, e dela não venha se desviar, meu irmão. Divina salvação. Aqui andávamos no Senhor, andar nos seus princípios, tem sido fácil? Não, mas te fortalece na palavra, a palavra é a tua substância de vida, leia bons livros, leia a tua própria palavra, estude a palavra, medite na palavra, a Bíblia diz, medite na palavra de dia e de noite, medita nessa palavra, escuta a palavra, participa dos cultos, participa dos eventos da igreja, se envolve na igreja, se envolve e fica firme, mesmo que haja que teu irmão é falho, teu irmão não está na perfeição, mesmo que teu irmão venha falhar, mesmo que teu irmão aconteça uma coisa contrária, fica firme no Senhor, fica firme nas suas vontades, andando nos seus princípios, para que a gente jamais possa se desviar, porque naquele dia, igreja, nós seremos inculpáveis diante dele, nós seremos inculpáveis, diante do Senhor nós vamos chegar naquele momento, e Deus vai dizer, nós somos inculpáveis porque nós ouvimos, nós não somos inocentes, e não vai adiantar. Certa feita uma pessoa começou a criticar a igreja, não é dessa igreja, é de fora, e começou a criticar pastor, criticar todo mundo, e começou a criticar todas essas coisas. Ele passou eu não estou exagerando, mas passou uns 30 minutos, escândalo, igreja, problema, igreja tal, cuidado com o que a gente escuta, viu? Jesus perguntou a João, qual é o espírito que tu estás? Eu disse, qual é o espírito que tu estás ouvindo, João? Quando João disse, eu quero que desça fogo do céu para queimar todo mundo aqui, matar essa comunidade. Jesus disse, que espírito tu sois?
Eu procuro ter muito cuidado com o que eu escuto na internet, viu? Primeiro, saber que espírito é. Primeiro, a pessoa tem que ter uma credibilidade e um know-how. Eu não vou pegar um ímpio, cheio de cão, cheio de pecado, para falar mal de igreja e de pastor, não. Eu não assisto, não. E depois ainda vou comentar. Olha aí, irmão, o que está dizendo aqui na igreja? Sai dessa, meu irmão! Vê a origem do cabo, se o cara tem credibilidade para falar o que está falando. Aí pega aí uns camaradas aí, cheio de cão, cheio de tranca-rua, cheio de chucaveira, cheio de Maria Mulambo, pomba gira. Aí vai lá pastor, vai lá na internet para meter pau na igreja do Senhor. Deixa que Deus julgue a igreja. Não há nada oculto aos olhos de Deus, pelo contrário, todas as coisas são nuas e patentes aos olhos daqueles que vão prestar conta. Hebreus 4,13. Aí vou dar crédito, ele chega no outro dia, vai mandar esse vídeo para mim, vai dançar. Se mandar para ele, leva pancada. Leva pancada. Que eu digo logo, irmão, não dou crédito a essas coisas, depois que nem mandam. Não dou crédito a esse tipo de coisa, não. Esse cara, procura ver a origem desse cara, a biografia dele. Às vezes o cara nem cristão é. Aí chega na internet, pastor fulano, pastor, principalmente a turma que está aí. E pessoas que têm credibilidade, pessoas que estão fazendo um bom trabalho, né, aí na nação brasileira. Aí pessoas vão lá e falam, dando crédito. Aí o que acontece? Aí generaliza, eu não vou para a igreja não. Mas continuando, o irmão estava lá, falando todas essas coisas. O irmão não, o camarada, falando todas essas coisas. E a pessoa dizia assim, deixa esse tipo falar. Aí uma pessoa disse, não, ele tem o que falar, a pessoa disse. E eu deixei ele falar bem muito. Quando ele terminou, quando ele cansou, eu disse, João 3,16, porque ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigento, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele enviou seu Filho, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas aqueles que não crê, já estão condenados. Um abraço, meu irmão. Aí eu peguei e voltei, claro, né? Isso foi só o charme. O papai deu habilidade. Tem que saber, né, Manga? Cara, Deus deu sabedoria, né, meu irmão? Disse, meu irmão, vou botar aqui para não apontar para você, né? Faz conta que o cabo é esse. Ele disse, cara, é o seguinte, um dia tu vai estar diante de Deus. O que eu li aqui, ele vai ler para tu. Aí tu vai dizer tudo isso a ele. Vai passar 30, 40 minutos, ou mais tempo, contando toda essa história. Ele vai dizer, 3,16 e o 17 de João. Eu dei meu filho por tu. Tu fosse olhar para o mundo, resultado, desce para o andar de baixo. Desce para o andar de baixo. A realidade é essa. E tu vai passar a eternidade lá. Vai passar. Mas presta bem atenção. Está aí. Te firma nessas verdades. Esquece esse lado. Se fosse olhar para homens, homens são falhos. Homens são falhos. Existe. E a Bíblia diz, aí daquele que vier o escândalo. Está escandalizando o Evangelho, está trazendo dano para o Evangelho, está trazendo coisas que não é. Vai prestar conta. É só tu ler 4, verso 17 de 1 Pedro. É de tremer, viu? É hora de começar o julgamento pelo povo de Deus. Está lá, 4. Bota aí, irmão. 4, 17, 1 Pedro. É hora de começar o julgamento pelo povo de Deus. Se é começar por nós, imagine por aqueles que perecem ou pelos... Aí, ó. Porque já é a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, meu irmão. Vá zombar do Evangelho. Vá dar pancada em quem não merece. E pensando que está oculto, aí, ó. Porque é a ocasião de começar juízo pela casa de Deus. É chegada a hora. Primeiro vem por nós, por mim e por tu, meu irmão. Porque você não está no tempo da ignorância. E a quem é dado é cobrado, olha. Aí, ó. Foi até bom, porque eu não lembrar de todos os versículos. Primeiro vem por nós. E qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Inferno. Tem outra coisa a falar? Então é hora de a gente estar firme. É hora de a gente se cuidar, se examinar, olhar diante do espelho e dizer, Senhor, como é que eu estou diante do Senhor? Eu não quero estar me desviando, eu tenho essa oração, meu irmão. Eu digo, Jesus, como é que eu estou aqui diante do Senhor? Estou legal mesmo com o Senhor, se não estiver errado, passa logo o fio para mim aí, para me consertar. E olha, vou dizer uma coisa a vocês aqui, você sabe mais do que eu, que está aqui presente. A gente tem recebido umas palavras duras aqui, cara.
A gente tem recebido, domingo passado, que eu quase que me tremia ali no ano passado, foi o pastor Márcio que pregou. Cada pancada, meu Deus do céu, vou me consertar. Vou me andar direito, rapaz. Andar direito, Deus sempre tratando. A Bíblia diz que Deus corrige aquele que ama. Um pai corrige, não é nisso, ele corrige aquele que ama. É aquele que ele tem um cuidado, é aquele que ele tem um zelo. Ele ama, ele corrige. Então a igreja está aí, ó. Isso é uma exortação. Então amanhã, se tu pensar em se desviar, sair do próprio, porque a Bíblia diz, aquele que pensa, não é aquele que está em pé, não, é aquele que pensa, que está em pé, cuidado para que não venha levar uma queda, cuidado para que não cair no abismo, cuidado da situação. Então você tem que tomar o cuidado e ficar firme. Chegou um negócio que não sai daí fora, meu irmão, vai embora para outro lugar, sai daí, não dá atenção não, se machucou, te levanta, dá a volta por cima, vai para frente. Jesus é meu alvo, Jesus é meu Senhor. A Bíblia diz, todavia, eu jamais vou te deixar, jamais vou te abandonar. Está escrito em Hebreus 13:5, diz a Escritura. Não tenha a vida por avareza, se contenta com aquilo que tem, como está escrito, todavia eu jamais vou te deixar e jamais vou te abandonar. Eu vou falar uma parábola aqui para já encerrar, que eu quero dançar. Quem está afim de dançar aí? Vamos embora. Hoje esse mês é festa de colheita, festa de tudo, aqui vai ser bênção de Deus. Então dá tempo só de contar essa parábola. Está lá escrito, capítulo 12, tu conhece mais do que eu lá de Lucas, um camarada. E não é pecado que o cara fez, não. É uma parábola. Diz que o cara era poderoso financeiramente, ó. O cara tinha um galpão. Aí naquilo ele pegou e o que foi que ele fez? Vou derrubar esse galpão. Até aí o cara não estava pecando. Vou derrubar, vou fazer um celeiro maior. Vou ter a abundância e vou regalar minha alma e dizer, tenho abundantemente. E o cara fez e prosperou de uma forma tremenda. Veio uma voz e disse, louco, hoje vão pedir a tua alma. O que é que tu tem preparado? Olha aí, está vendo? O que é que a gente tem preparado? Jesus chama a gente de uma hora para outra aí. Vem juízo sobre nossas vidas. Acontecer alguma coisa, o que é que a gente tem preparado, meu irmão? Aí está a brincar com salvação. Lembra que aquela palavra que eu disse? Ficar, portanto, apercebidos. Porque na hora que não cuidares, é a hora que virá o Filho do Homem. 24:44. Do livro de Mateus. Meu irmão, presta atenção. Aí ele disse, louco, ainda hoje vão pedir a tua alma. Está lá escrito no livro de Lucas. E a Bíblia, o homem não é rico com a abundância de bens que tem, porque onde houver o teu coração, ali vai estar o teu tesouro. Não é pecado montar grandes negócios? Não será pecado de jeito nenhum. Empreendedorismo, empresário, crescer, avançar, vai ser bom, é maravilhoso. Deus conta com esse tipo de coisa e é Ele que promove. Agora o coração tem que estar nele. O coração tem que estar nele. O coração tem que estar no Senhor. O coração tem que estar ligado no Senhor, tem que estar no propósito de Deus. O propósito tem que estar no Senhor, independendo de que Deus venha as coisas. Mas a igreja, camarada, com todo respeito, a pessoa que às vezes está desempregado na igreja, situação difícil, vai por torre de oração, ora, irmão arruma um emprego, deixa de vir para a igreja, brincadeira. Que situação, quantas coisas eu vi isso aí, quantas coisas a gente viu isso aí. Gente, o nosso coração tem que estar focado no Senhor. Isso foi falado aqui domingo passado, domingo pela manhã, foi passado, de fortalecer no Senhor, fica firme nas coisas do Senhor, acima de todas essas coisas vão passar, mantenha, Deus quer você diligente no seu trabalho, no seu comércio, no seu empreendimento, Deus quer, Deus deseja isso porque Deus é glorificado, porque Deus é exaltado, Deus é manifestado, a glória dele, lembra que eu falei? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nossas vidas, a Ele é a glória na igreja, de geração em geração, para todos sempre. Efésios 3, 20 e 21, Ele é exaltado, Deus vai ser exaltado no teu comércio, na tua vida, no teu trabalho, desde que teu coração esteja nele, desde que o teu coração esteja nele, aconteça o que acontecer, seu coração Cristo tem que estar focado nele, tem que estar nele, na presença dele, acontecendo o que acontecer, amém igreja? Cadê o grupo louvor, está por aí? Traz ele para cá, traz essa turma abençoada. Alguém entendeu o que eu falei? Quem vai continuar firme no Senhor? Quem vai andar no Senhor firmemente sempre?
Olha para quem está do teu lado, diz, irmão, quero te ver tu cada vez mais firme. Irmão, não se desvia. Fica firme no Evangelho, irmão. Não faz esse negócio não, irmão. Fica na presença do Senhor. Fica na presença de Deus. Fica na presença do Senhor. Agora, eu termino a pregação, mas eu tenho ainda um tempinho. Eu vou entregar algo aqui que o papai também me entregou. Sai a ministração, entra agora um profeta de Deus que vai deixar uma palavra aqui. Quem vai receber aqui desse lado? Quem recebe desse lado aqui? Que dia é hoje? De quando? 16 de quando? Nós estamos praticamente na metade do quê? Do mês. E a metade do... Profeta Abacuque diz assim: tenho ouvido a tua voz, é o capítulo 3, versos 2. Tenho ouvido a tua voz e me sinto alarmado. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no decorrer dos anos, no meio dos anos, faz-a conhecida. Na tua ira, lembra da tua misericórdia. Verso 17. Ainda que a figueira não floresça, que a vinde do campo não dê fruto, que a oliveira minta, que os campos não haja mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e que nos currais não haja gado, todavia eu exalto e me alegro no Senhor, o Deus da minha salvação. 16 de junho, não vou fazendo numerologia, estou falando da palavra, fica de pé para a gente glorificar o Senhor junto. Nós estamos falando aqui na metade do ano. O profeta não disse aviva no começo, ele não falou isso. Senhor, aviva a tua obra já no final, quando eu estiver já indo para a glória. Não, ele não falou isso, aviva no meio dos anos. Nós estamos agora nesse momento, no meio do ano. Agora Deus tem uma grande coisa para fazer para você e para mim e para você. Se você sair do mês de janeiro, se você sair do mês de janeiro, tem gente que não chegou ao junho ainda, está no mês de janeiro. Saia do mês de janeiro que você está no mês de junho. E agora a decisão não é minha, é sua, porque você está aqui no meio. E você tem duas opções: você pode ficar parado, você pode até retroceder, mas você pode dizer, eu vou avançar até dezembro, porque o que Deus preparou para a minha vida é grandioso. Eu não vou ficar no mês de junho não, porque Deus preparou algo para a minha vida. Eu não estou no mês de janeiro, eu estou no mês de junho, e vou avançar porque Deus me colocou. Eu não vou ficar parado nesse negócio não, meu irmão. Eu vou avançar, meu irmão. É salvação, eu vou avançar, meu irmão. É para pregar o evangelho, para pregar, meu irmão. Eu não vou parar não, não é Satanás que vai parar, meu irmão. A decisão é minha, é sua, meu irmão. Estou na metade aqui, meu irmão. A figueira não está florescendo, e daí? Ele não crê como eu, e daí? Agora eu vou avançar, meu irmão. Agora eu vou avançar, não vou ficar no meio não, meu irmão. O ponto de decisão, aviva, Senhor, esse momento para avançar, Senhor. Eu quero continuar, não só dezembro, mas todos os dias da série, completar aquela obra, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva essa obra, Senhor. Pessoas que estavam paralisadas, chorando, não me engano, não é o seu lugar. Não é o lugar de estar lá. Eu não quero desistir. Eu quero ficar aqui mesmo. Tá, não está bom não. É hora de avançar, é hora de correr a carreira que foi proposta. Você não foi feito para estar lá mendigando. Eu não quero não. Tá bom aqui. Eu estou muito humilhado. Eu estou muito cansado. Eu não aguento mais isso não. Ei, o maior está contigo. O maior está com você. O maior está conosco. Não é para ficar. Agora escuta outra palavra, Apocalipse, capítulo 4, verso 1. João diz assim: eis que eu vi, eis que eu olhei o céu aberto, e uma voz que dizia, era como voz de trombeta, que dizia para mim: sobe, sobe, que eu hei de mostrar as coisas que hão de acontecer. Se tudo ficar no lugar que tu estás, você sabe que Deus está falando, Deus não vai se manifestar. Mas se tu sai desse lugar, se tu sai dessa posição, que não foi Deus que te colocou, mas se tu sai desse lugar e for para onde Ele quer, o Senhor vai se manifestar com poder, vai se manifestar com glória, vai se manifestar com honra, e Ele vai fazer a sua obra nesses dias, e vai manifestar. E agora recebe por terminar. Recebe. Há uma manifestação poderosa do Senhor, está dizendo essa noite, nessa tarde e noite. Há uma manifestação do seu poder em áreas financeiras em nossas vidas, em
áreas impactantes para que Deus possa ser promovido e ser glorificado. Há coisas extraordinárias que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Deus quer abrir as portas, mas não está dependendo dele, está dependendo de você. Está dependendo de você. Deus quer fazer algo extraordinário. A Bíblia diz: Ele subirá aquele que abre os caminhos, porque eles romperão. Eles romperão porque resolveram se refugiar no Senhor. Eles vão romper. Depende de mim, de você. Saia do lugar, saia de onde Deus não te colocou, vá para frente, siga. Não sei onde foi que Deus te colocou, mas onde Ele te colocou é para você avançar, é para você florescer, é para você crescer. Grupo de louvor, a tua voz será ouvida em multidões. A voz de vocês será ouvida em multidões. A voz de vocês será ouvida em multidões, para a glória de Deus, para a glória de Deus. A manifestação em todas as áreas de Deus. Deus está se manifestando. Eu vou descer, senão eu jogo água na cabeça de vocês. Eu vou logo para cá, senão eu jogo mesmo. Deus está se manifestando com poder e com glória. Deus quer se manifestar, mas não depende de Deus, depende de você, depende da sua posição. Chega de choro, de lágrimas, porque a dor, o choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. Áreas financeiras, Mangabeira. Áreas financeiras. Crescimento, pastor Márcio. Martelo já existe, viu? Martelo já existe. Tá faltando a turma aí para quebrar esse negócio. O martelo está aqui, ó. É só pegar pancada aqui. Coisas extraordinárias financeiras chegando para essa igreja. Nenhum dos projetos, nem plano de Deus para essa igreja vai ser frustrado. Deus se manifestando com glória e com poder, avance. Que nessa metade do ano, essa metade, você disser assim: Senhor, eu realmente, eu ainda estava lá em janeiro, mas saia disso aí, já passou-se as coisas, Deus quer fazer outras coisas maiores para a minha vida.